todo mundo mandava e-mail com o currículo, eu imprimi o currículo e fui nas rádios, né? E eu falava, meu nome é Elcio, não sei o quê, sou estudante de rádio e TV, não sabia nem o que eu ia fazer. Pô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Posso entrar, posso conhecer? Fui em várias rádios. Cheguei na Jovem Pan lá na Paulista, os caras deixaram eu subir, eu pedia pra subir, não sei o quê. E o cara lá que selecionava os estagiários, que era o pessoal que colava adesivo da piruinha, fazia as promoções de rádio, falou, pô, você deu sorte, a gente tá precisando de um estagiário aqui pra promoção, porque o cara acabou de sair. Aí eu entrei no dia seguinte, comecei lá, fiquei um tempo lá, depois eu conheci um cara em Florianópolis de São Paulo, mas ele tava lá passando férias, que é meu amigo até hoje, o Bruno. Ele era produtor do TV Fama, estavam precisando de um editor, eu nem sabia editar, eu falei que eu manjava pra caramba. Aquela velha história, né? Não, sei sim. Depois de calar meu Exatamente. Aí eu fui pra Rede TV como editor, depois eu fiquei muito tempo como editor em televisão e paralelamente eu ia fazendo os meus vídeos. E eu ficava muito tempo também na porta da MTV, plantado lá com os vídeos que eu fazia. A pessoa determinada mesmo a entrar na MTV, né? E eu entregava pra todo mundo as fitas. Só que às vezes ninguém me ligava. E eu não podia... Nossa, o tempo da fita ainda. Gravava fita VHS e entregava pra pessoa. Não dava pra mandar de outro jeito. Não dava pra, ó, tá aqui no YouTube meu vídeo. Não dava. Aí eu tinha que abordar a mesma pessoa de novo, né? Porque eu mandava, o pessoal não me retornava. Mas eu preciso abordar a mesma pessoa. O que eu fazia? Eu gravava novos vídeos. Semana passada eu fiz o da sunga na cidade, esse aqui é o lixo na rua. E gravava outro vídeo. E ficava enchendo o saco dos caras lá, dos diretores, VJs e tudo mais. Chegou uma hora que eu já achei que não ia dar. Falei, pô, já perdi, não vou conseguir ir pra frente das câmeras na MTV. Teve uma troca lá na direção. E eu comecei a trabalhar em outros canais do Grupo Abril, porque a MTV era do Grupo Abril, que era o Ideal, TV Ideal, que era uma TV mais voltada para empresa. Eu fiz um programa mais sério lá. E tinha um outro canal chamado do Fiz TV, que era uma TV colaborativa, que era meio que... como imagina se o YouTube resolve fazer uma emissora de televisão linear, né? E ela escolhe alguns programas do YouTube para você assistir. Então a Abril criou esse negócio. Era um site, Fiz TV, você subia os vídeos lá e eles criavam uma grade. E eu também estava fazendo o Kibiloco, que estava indo bem. O pessoal, pô, esse cara tá atacando por todos os cantos, não tem como a gente não chamar esse cara. Eu fui para lá, daí eu fui trabalhar. Eu ia trabalhar no Furo, com o Bento e tal, como repórter. Tava começando, participei das primeiras reuniões, o Bento e a Dani passando o texto e tal. Só que o Cazé, eu era muito fã do Cazé. Eu já tinha sido produtor dele e tudo mais. E eu pedi pra, antes de estrear, eu falei, posso ir pro programa do Cazé? Ele falou, pode. Daí eu fui pro programa do Cazé, fiquei fazendo as matérias parecidas com o que eu já fazia, tal, de rua e tal. E o programa que eu fazia era diário e o programa do Mion vinha na sequência, o Descarga. Então, enquanto estava passando o programa do Cazé, o Mion estava se preparando no estúdio para entrar. Então ele ficava assistindo o programa do Cazé. E ele começou a gostar das minhas matérias. Olha! E aí eu comecei a conversar com o Mion, não tinha contato com ele, comecei a conversar com ele, comecei a ficar amigo dele. Ele falou, pô, gostei disso, gostei daquilo, tal, tal, tal. O Cazé já tinha ido pra Globo, voltado. O Cazé já não tava mais naquela empolgação do começo. E o Mion tava muito no sangue nos olhos, assim. E muito antes do Legendários estrear, que foi em abril de 2010, isso, ele já começou a conversar comigo, vou ter um programa na TV aberta, eu quero que você vá comigo, não sei o que. Eu pensando, pô, acabei de chegar onde eu quero. Nossa, que difícil, hein? Foi bem difícil, porque eu queria continuar lá. Tinha feito uns pilotos para um programa que eu tinha idealizado na MTV e tal, mas no final eu fui para a Record e foi um baita acerto, assim, que eu tive... Muita gente às vezes tem a impressão que a Record é uma emissora eu tive muita liberdade lá, né? Você fala, pô, Record, por estar associado à igreja. Com a vinda do Mion pra Globo, né? Isso. Que ele falou aquele lance da tatuagem lá, a Sim. galera caiu em cima. Então, talvez tivessem algumas coisas.
Mas será que na época que, tipo assim, as coisas não mudaram daquela época, de quando você tava lá pra agora? Será que, tipo, piorou nesse sentido de ser mais... Não, eu acho que talvez eles tivessem coisas que pode ser que essa questão da tatuagem eu nem sabia, porque eu não tenho tatuagem, então nunca me pegou nesse ponto. Mas eu tinha muita liberdade criativa e eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha mais liberdade na Record que na MTV. Assim, óbvio que o Mion tem muita responsabilidade por isso, porque ele bancava as minhas loucuras, ele falava, não, faz, pode fazer. Ele tinha uma troca muito boa com ele acreditava muito no que eu fazia. E então eu acabei tendo muita liberdade na Record ali no sábado à noite. E depois eu voltei pra Record pra fazer o Hoje em Dia, que com Ana Hickman, César Filho. Ah, sim! Que foi muito legal também essa experiência, porque as matérias eram muito parecidas com as que eu fazia no Legendários no sábado à noite, que era de teste comportamental e tudo mais. Só que o simples fato de ser de manhã, né, o público é outro, né? Sábado à noite, geralmente você está falando com a família toda, as pessoas estão assistindo televisão, muitas vezes fazendo outra coisa, estão comendo uma pizza e não sei o quê. A TV está ali meio como companhia, né? Então você tem uma velocidade de fala diferente, você tem que ser mais chamativo, mais extravagante, digamos assim, né? Tem mais brincadeira e tal. E quando eu fui para amanhã, né, no Hoje em Dia, você tem que falar um pouquinho mais devagar. Geralmente o público é feminino, então eu abordava temas relacionados à maternidade, preocupação com filhos e tal, e não sei o quê, mas o quadro era o mesmo, assim. E aí que eu percebi que eu conseguia adaptar a minha linguagem onde eu estivesse, né? Se fosse na internet, fosse na MTV, fosse na ótimo, TV. né? Essa versatilidade aí. Porque você vai aprendendo, né? Porque isso não é falta de originalidade. Na verdade, você adaptar o seu discurso ao seu público, né? Você está falando com um público aqui, você tem que adequar para este público, pra você cativar Mas este tem gente público. que acha que é falta de originalidade, pra mim isso é inteligência, né? Sim, Você se adapta onde você tá. Sim, porque se você falar, sei lá, como... Sei lá, o Mion tá falando hoje em dia no Caldeirão, no Jornal Nacional, não vai dar muito certo, eu acho. Enfim, né? Enfim, você tem que se adaptar ao veículo e ao público, né? Então essas foram as principais experiências na frente da câmera na televisão, mas eu fiz também TV a cabo, na TBS. No SBT, eu cuidei da parte de YouTube do SBT. Quando o SBT começou a desenvolver a parte de YouTube deles, eu fui diretor dos vídeos de YouTube. O Desimpedidos, canal de futebol, que não sei se você conhece, mas é um dos maiores canais de futebol do Brasil. Quando o canal começou, eles só tinham a ideia de fazer um canal de futebol. O Kibe, o Antônio Tabit, era um dos sócios, ele morava no Rio, ele me chamou para ser o diretor criativo. Hoje eu também sou sócio e diretor de um outro canal de futebol, que chama Futebol Raiz, que é com o Renato Albani, o Alfinete, que era do Pânico, e o Mauro Betting. Então, eu vou jogando em todas. Às vezes eu tô na frente das câmeras, às vezes eu tô dirigindo, às vezes tem uns projetos que eu tô aí, o pessoal nem sabe que eu tô com esse de futebol.